Olá, seja muito bem-vindo a mais um Band Eleições. É o espaço regional para a discussão da campanha eleitoral de 2024, que chega agora em sua reta final, última semana deste primeiro turno. Aliás, esse é o último programa antes do primeiro turno das eleições. Está marcado para domingo, dia 6 de outubro. E a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio do Band Eleições o juiz eleitoral de São José dos Campos, José Loureiro Sobrinho, que é o juiz eleitoral da Zona 127, que é conhecido como a Zona Mãe aqui da cidade. Obrigado pela presença, doutor Loureiro. Claudio Nicolini, eu que agradeço, em nome da Justiça Eleitoral, a oportunidade de esclarecermos a sociedade e toda a gente do Vale do Paraíba, em especial São José dos Campos, questões envolvendo o pleito que se aproxima no dia 6 de outubro. E tem muita informação hoje aqui que a gente vai colocar, que serve para todo mundo de toda a região. O Band Eleições é transmitido pela TV Band Vale e pelo portal bandvale.com, onde fica disponível para reapresentações. Doutor Loureiro, eu queria começar fazendo uma pergunta um pouco mais genérica. Estamos a uma semana das eleições praticamente. Já está tudo pronto, vocês já fizeram os testes de urna para a imprensa nesse início de semana, a imprensa pôde mostrar, ter acesso, a gente já viu nos nossos telejornais. A Justiça começa a trabalhar muito antes, né? A eleição é dia 6, mas a Justiça Eleitoral já vem trabalhando. A gente pode dizer que está tudo pronto, tudo encaminhado. O que mudou para essa eleição, o senhor que tem bastante experiência na Justiça Eleitoral? De fato, uma eleição começa a ser preparada praticamente no dia seguinte que acaba a anterior. É ininterrupta a função da Justiça Eleitoral, quer no cadastro de eleitores, para recepção de títulos, etc., né? Mas está praticamente não, está absolutamente tudo pronto, né, para essas eleições, e mudanças ocorreram, né, algumas mudanças, mas mudanças sutis, né? Podemos dizer algumas, por exemplo, locais de votação. Isso é muito importante, toda a gente ficar a par disso. Eu repeti isso aqui em off, e conversávamos, importante para toda a sociedade saber, baixar o e-título antes do dia da eleição. Porque no dia da eleição não será possível, porque o sistema fica indisponível, porque a Justiça Eleitoral fica voltada para a transmissão dos votos. Então é importante baixar o e-título. E por que é importante? Porque através do e-título a pessoa vai poder justificar o voto, etc. E, notadamente, ou principalmente, saber o local em que ela vai votar. E por que eu digo isso? Porque, por exemplo, dando exemplos, por isso que é importante isso estar generalizado em toda a nossa região, em São José, Zona 127, Zona Mãe, Zona Central, Colégio ETEP, famoso colégio, muitos eleitores ali, sempre havia problemas de filas, transtornos, tumultos, às vezes, infelizmente. Íamos lá, resolvimos, para minimizar, a Justiça Eleitoral sempre antevendo o problema, né? Prever para prover. Ela buscou dividir esses colégios, Colégio Planck, Colégio Anglo, vão passar a receber algum desses eleitores. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o Colégio Univap Aquários. Também vai se dividir em outros colégios, envolvendo, nesse exemplo que eu estou dando, algo em torno de 20 mil eleitores. Então, a pessoa que achava que ia votar na ETEP, nessa eleição pode ser que não esteja votando. Então, é importante que ela baixe o e-título. E tudo isso é para dar mais conforto para os eleitores, porque eu me lembro, né, desde os meus tempos de repórter, a ETEP sempre foi um dos maiores colégios eleitorais aqui de São José. São 4, 5 mil pessoas numa mesma escola para votar. E muitas vezes as filas, em algumas sessões, aconteciam. Também houve desdobramento de sessões, abertura de novas sessões, além das mudanças de local? Exatamente. Nós, na medida do possível que foi ampliada novas sessões, mas especialmente dividir para não ter o tumulto de várias pessoas votando no mesmo lugar. Com novas sessões, novas pessoas subdividindo para dar sempre conforto ao eleitor. Não para gerar transtorno de mudança de local, e sim para que esse processo possa ser o mais ágil e rápido possível. As urnas eletrônicas, doutor Loureiro, são urnas novas em todas as eleições? São José tem urnas novas para essa eleição? São as urnas mais antigas? Elas ficaram guardadas no fórum? Houve muita discussão nas últimas eleições sobre a questão da validação das urnas eletrônicas. Eu queria ouvir do senhor, as urnas estão no fórum? É do fórum que elas vão para as sessões? Já vão no sábado? Estão sendo preparadas já pelos cartórios? Já estão nos cartórios para ir para as sessões eleitorais? Como é que funciona? A Justiça Eleitoral trabalha com um trinômio: transparência, lisura e credibilidade. É isso que demonstramos sempre a toda a gente, a toda a população. A Justiça Eleitoral está sempre aberta
né? A visibilidade sempre nesse processo é muito grande, muitas críticas ou muitas opiniões são feitas. No processo democrático isso é extremamente válido, mas dentro de limites. Não se pode daí, com base em ilações ou em premissas falsas, se puxar que, evidentemente, há alguma falta de lisura neste processo. O processo é extremamente claro, limpo e direto. Então, a população que fique tranquila que as urnas estão ali para no dia 6 de outubro, aquele voto que for computado, colocado, será exatamente aquilo que será traduzido. E para isso a Justiça Eleitoral, sempre trabalhando ininterruptamente para melhorar os seus serviços, coloca sempre trocando as urnas, que vem desde o começo desse processo, trocando as urnas mais antigas. Em São José dos Campos, hoje, nós temos 80% das urnas são urnas novas, de nova geração. Na última eleição, eu lembro mais ou menos se eram 50% ou 60% de urnas novas. Já na última eleição, aqui em São José, por exemplo, não houve nenhum tipo de problema. E temos fé e certeza quase absoluta que nessa também não acontecerá. As urnas aqui numa cidade como esta já ficam guardadas no fórum. Em cidades menores, em outros estados, não é uma realidade de São Paulo, muito se disse, né, ou se diz que as urnas chegam em tal data. Na verdade, em outros estados isso acontece, que ficam guardadas nas capitais por precariedade de algumas localidades. Mas a Justiça Eleitoral sempre está buscando logísticas para melhor atender a população. Agora, doutor Loureiro, o senhor falava do e-título, né, que a gente tem no celular. E a gente aqui antes do programa, eu falei, olha, o meu e-título não está aparecendo a foto, eu tenho biometria coletada. É importante estar com um documento com foto também para votar, com o e-título e um documento com foto, se não tiver a foto aparecendo? É importante ter um documento com foto. Não há necessidade do título de eleitor. O ideal é o e-título. Porque no e-título, a pessoa tem a sessão em que ela vai votar, sabe exatamente onde vai votar e tem a foto. Basta isso. Mas se ela não tiver isso, não há nenhum tipo de problema. Ela saiba onde ela vota. Ela sabe onde ela vota, ou senão ela vai entrar no site do TRE, buscar os cartórios eleitorais, descobrir onde vai votar e vai com um documento oficial com foto. Ela indo com esse documento oficial com foto, o voto dela, mesmo se a biometria nas tentativas não conseguir levar a cabo esse processo, os mesários estão orientados a agudizar esse processo, o voto será possibilitado para a pessoa liberar a cabina para ela poder votar. Mas é importante as pessoas saberem. O número do título eleitoral era fundamental antes para o mesário liberar esse procedimento. Por isso que o título, às vezes, era importante o e-título. Se a pessoa não tiver somente um documento, mesmo um documento antigo que não tem o CPF, mas se a pessoa tiver um documento novo com o CPF, ou souber o CPF de cabeça, ela menciona esse CPF para o mesário. Isso vai agilizar, porque antes o mesário precisava buscar na lista quem era a pessoa para saber o número para poder liberar. Sim. Isso agiliza muito o processo e diminui as filas. Agora, a questão da digital. As pessoas, às vezes, mais idosas, porque a partir dos 70 anos não há obrigatoriedade do voto, mas muita gente com mais de 70 anos faz questão de votar até pela formação cívica e gosta de participar. E, às vezes, a digital tem mais dificuldades. Os mesários estão orientados a isso? Exatamente, pessoas mais idosas, pessoas que trabalharam muito com produtos químicos, Sim, da área de limpeza, por exemplo, né? Absolutamente orientados. Se eu não me engano, na terceira ou quarta tentativa infrutífera, imediatamente é feito com o número do título, ou o CPF hoje, aí você vai e o mesário libera o voto para a pessoa acessar a cabine. Mas olhando o seu celular, eu digo mais uma vez a toda a gente, para as pessoas entenderem que o voto é um momento secreto, em que, portanto, não se pode levar o celular. E aí é orientado a deixar no recipiente próprio, que é ali uma caixinha que se coloca, para não se criar tumulto, como infelizmente pontualmente ocorreu em eleições passadas, as pessoas deixarem o celular e não entrarem na cabina com ele. Perfeito, até porque é crime eleitoral tirar foto do voto na urna eletrônica. Falando em crime eleitoral, doutor Loureiro, diminuiu-se muito e a gente que cobre eleições aí há algumas décadas, lembra o tempo que os colégios eleitorais amanheciam forrados de papéis pelo chão. E essa prática tem melhorado, mas ainda não acabou. Lembrando, jogar papel na noite da eleição próximo a colégio eleitoral, tudo isso é crime eleitoral, né? Exatamente, é chamada boca de urna. Não é permitido esse tipo de situação. O problema é que muitas vezes usava-se esse expediente,
Mas no passado, cada vez menos, com a digitalização, o crescimento da internet, né, dos meios eletrônicos, mas infelizmente as pessoas fazem isso na calada da madrugada para não se consegue apurar a autoria. Mas isso é um procedimento que deve ser realmente evitado, porque muitas vezes se chove. Infelizmente agora estamos num período de seca, mas normalmente se chove em período eleitoral. E pessoas idosas, isso é fato, está registrado jornalisticamente, pessoas se machucaram, até em alguns casos mais graves, porque escorregaram nesse tipo de papéis que foram deixados ali. E por falar em crime eleitoral, mas não em crime, mas evidentemente das mudanças, Sim. Nós não teremos eleições em aqui em São José pelo menos, em estabelecimentos penais. Tanto no Centro de Ressocialização Feminina, como no CDP, Centro de Detenção Provisória, feminina e masculina, porque não houve o quórum mínimo suficiente para a instalação de sessões eleitorais, como já houve em eleições passadas. Eu ia falar, já houve em eleições passadas. Exato. Por que não está havendo nessa eleição? O que mudou? Mudou porque eles não atingiram o quórum mínimo, porque os presos são consultados aqueles que têm interesse em votar. E aqueles que manifestaram esse interesse, porque para se montar uma sessão dentro da normativa do Tribunal Superior Eleitoral em estabelecimentos penais, a necessidade de ter um quórum mínimo para viabilizar a eleição, levada de urna, levada de mesários, etc, etc, etc. Então, por isso, neste caso, por uma circunstância de não obtenção de quórum, não houve, quer no CRF, quer no CDP aqui em São José. Não tenho notícias específicas sobre outros lugares, porém acredito que em Taubaté, por exemplo, em que há uma população carcerária maior, sim, presumo que né, Tremembé, que deva, eu digo, nessa região Taubaté-Tremembé, deva ter, por exemplo, ou não digo com certeza absoluta, essas sessões lá nesses estabelecimentos. Para a gente fechar esse primeiro bloco, doutor Loureiro, um assunto importante é a manifestação silenciosa. Muita gente fala, pode ir com o número do candidato pregado, um adesivo na camisa, a camisa cheia de adesivos? Isso pode, né? Pode até com a camisa do Corinthians, se a pessoa quiser. Mas pode ir com a eleição, pode ir com manifestação espontânea do eleitor. Eu digo, falo brincando, mas clubística, a pessoa vai como quiser. A pessoa não pode ir de uma maneira que exponha os bons costumes, mas ela não pode, com esta manifestação, convencer ou tentar convencer que isto leve a uma boca de urna. É claro que uma conversa entre duas pessoas, isso é muito pontual, mas a pessoa pode se manifestar espontaneamente, pode bottoms, etc., mas não pode transformar isso numa boca de urna. Até porque se tem um lugar que as pessoas se encontram é em dia de eleição, em fila de sessão, no corredor da sessão. Isso é muito tradicional também. A gente vai para uma rápida parada, o Band Eleições volta em instantes. Tem muito mais com o doutor Loureiro, que é juiz eleitoral. Não sai daí.